Nosso mundo hoje, a violência invisível. O francês Christophe Dechoux, especialista em psicologia do trabalho, apresentou suas ideias numa entrevista a jornalistas publicada recentemente no jornal suíço. Segundo o psiquiatra e psicanalista, a atual gestão das empresas está criando medo e angústia nos locais de trabalho. Apregou-se hoje a ideia do fim do trabalho. Graças ao progresso tecnológico dos últimos decênios, a humanidade estaria em vias de se libertar lenta, mas impreterivelmente do trabalho. Lê do engano. Por outro lado, em suas pesquisas, o senhor parece ter um olhar radicalmente diferente sobre o que está acontecendo hoje no mundo do trabalho. Mostra, por exemplo, que na verdade as pessoas estão trabalhando mais horas e de maneira mais intensiva. A sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, e o fim do sono, os estudos para que a gente fique cada vez mais acordado, mais produtivo e mais consumista. Estão pesquisando um pássaro que fica até 7 dias acordado lá na América do Norte. A tese do fim do trabalho não se sustenta de jeito nenhum. O que observamos é uma reviravolta no pleno emprego e na estabilidade do emprego. Portanto, é o emprego que está em questão e não o trabalho enquanto trabalho. Questiono também o modo como se fala do trabalho. Não acho que o tempo de trabalho formal reflita a totalidade do tempo de trabalho dos assalariados. Por exemplo, a maioria de nós é obrigada a reciclar-se continuamente. Um técnico que vende com certa máquina de lavar deve aprender constantemente, ter informações sobre novos aparelhos. Quando é que ele faz isso? Em seu local de trabalho não poderá sentar e pesquisar sobre o assunto, pois tem outras coisas a fazer, como cálculos, vendas, consertos, enfim, precisa produzir. Ele vai obter essa formação à noite, em casa, fora do horário de trabalho. Além disso, as pessoas trabalham cada vez mais sem ser pagas pelo que fazem, sem um amparo legal correspondente. Consideremos ainda o número crescente de estagiários, tanto no setor público como nas empresas privadas. Não só aqueles que têm um emprego sob pressão cada vez mais forte da flexibilidade, do desemprego e do salário por mérito, trabalham de maneira cada vez mais intensa. O que mudou e que novas formas de sofrimento podem ser observadas hoje nos locais de trabalho? Os chefes são levados a demitir pessoas com as quais trabalharam durante anos. Empregados devem avaliar outros empregados sabendo que os resultados podem conduzir a demissões. É necessário que haja gente que maltrate, que humilhe, que intimide pelo medo. E também gente que veja tudo e não diga nada. O sistema não caminha sozinho. A gente vê as pessoas serem humilhadas e prejudicadas à nossa volta, mas não protesta. A gente aceita as injustiças. Tal consentimento coloca enorme problema para a maioria de nós. Porque temos um senso moral. É isso que cria essa forma específica de sofrimento. O que é o sofrimento ético? Um conflito moral e emocional consigo mesmo. E atrás de tudo isso se esconde uma profunda crise de identidade. Pois se sou testemunha de que meu chefe prejudica um colega que não merece isso, mas que apesar disso me calo, sei que no fundo sou um covarde. E se me considero covarde, perco a confiança em mim e nos outros. Porque eles se conduzem como eu. Essa desestabilização pode levar à depressão ou a formas mais trágicas como o suicídio, principalmente em locais de trabalho. Essa é a violência invisível. Com a Revolução Industrial, no fim do século XVIII, surgiram os turnos de 16 e até 18 horas por dia de trabalho. Nessa época, desenvolveram-se a divisão do trabalho dentro das fábricas e a fiscalização rigorosa dos horários de entrada e saída dos trabalhadores. No final do século XIX, os sindicatos forçaram os estados a limitarem a jornada para 8 horas por dia, com repouso semanal remunerado. Foi uma conquista significativa, mas grandes mudanças no mundo do trabalho estavam por vir. Durante o século XX, os avanços tecnológicos têm gerado a redução dos quadros de funcionários, maior qualidade dos produtos, aumento de produção e intensificação do trabalho dentro das empresas. Isso se acentuou ainda mais no século XXI. Hoje, todo mundo, inclusive no Brasil, em todo mundo, e inclusive no Brasil, o desemprego é visto como um pesadelo, um grande pesadelo. E agora ainda mais da pandemia. O fato de ser cada vez maior o número de excluídos do mercado formal de trabalho tem gerado, desde a crise com o fim do governo PT, na verdade na última gestão da Dilma, começa em 2014 a crise se vai se prolongando. Ali nós já crescemos cerca de 0,1%, depois o país começa a cair, tenta manifesta uma retomada com o Temer, mas bem tímida com Bolsonaro, já cai de novo e agora a coisa piorou ainda mais. Então, somos excluídos o fato de ser cada vez maior o número de excluídos do mercado formal de trabalho. Nosso desemprego já estava alto, agora está muito mais alto durante a pandemia. Sobre os que ainda estão empregados, o pavor da demissão. Soma-se a isso a sobrecarga de trabalho e teremos trabalhadores com a sua saúde física e mental afetadas.
A tendência do século XXI é a redução ainda maior da jornada de trabalho, né? Em alguns países, ela é hoje quase a metade do que era há 100 anos. Mas essa jornada de trabalho presencial, o trabalho que você continua em casa, e agora com o home office, esse trabalho vai aumentar ainda mais por conta da pandemia, né? O desafio, né, o grande desafio que se impõe é a reorganização do trabalho norteada por dois objetivos: aumentar o tempo livre, empregar todo mundo e dar condições de sobrevivência para geral, para o maior número de pessoas possíveis. Mas só que o que a gente está vendo não é isso. Como diz o Byung-Chul Han, nós vivemos na sociedade do cansaço. Nós trabalhamos cada vez mais, nos cobramos cada vez mais. Agora não é mais o patrão que nos cobra, a exigência vem de nós mesmos, porque nós temos que ser produtivos e nós ficamos nos exigindo, e por isso a gente dorme cada vez menos e vive cansado o tempo inteiro, esgotado, extenuado, e aí vem o estresse, vem o próprio cansaço, a depressão, né, e os problemas relacionados a isso, também a falta de sono. E há pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos por conta de um pássaro que eles perceberam lá que ficam até 7 dias acordado. Eles estão querendo que a gente fique ainda mais tempo acordado, tanto para produzir mais quanto para não só produzir mais, mas consumir mais, porque é isso que o capitalismo precisa. Então é essa a grande questão que a gente vai enfrentar aí de agora em diante, e a partir da pandemia isso tende a se acentuar ainda mais para que a gente consiga sobreviver. Porque para sobreviver na ótica, na perspectiva capitalista, a gente precisa de produzir, a gente precisa estar acordado, e isso vai nos fazer ficar cansados, estressados, pode ter depressão, suicídio, e a violência também podem decorrer de tudo isso. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, até a próxima.